Olá, esse é o segundo vídeo do canal, é a parte 2 lá do primeiro vídeo de apresentação. E esse vídeo aqui eu coloquei como tema por que as pessoas traumatizadas na infância têm dificuldade de guardar dinheiro. Então eu vou sempre olhar para cá porque eu fiz algumas anotações, porque são muitas coisas, né? Então, para eu não esquecer de falar nada, pontuar tudo, eu fui colocando aqui. Então, quando eu estiver olhando para cá, é para que eu não perca nenhum ponto e consiga passar tudo. Então, esse primeiro momento por que as pessoas que são traumatizadas na infância, que têm dor de rejeição, de abandono, elas têm dificuldade de juntar dinheiro e tem essa questão com a compra. Você vai entender tudo isso com as compras. E aí você fala assim, nossa, mas os seus pais ficaram juntos a vida toda. Você passou por uma infância onde você tinha 7 irmãos. Que dor de abandono é essa? Que dor de rejeição é essa? Então, nem sempre a crença de rejeição ela é construída na criança porque ela foi abandonada fisicamente. Mas pode ter tido, e pode ter sido o seu caso também, um abandono no sentido do afeto, no sentido do acolhimento. Os meus pais sempre trabalhavam muito. E eu não tinha ali a presença da minha mãe. E quando tinha que dividir a atenção com mais 7. Então, o que a minha mãe e o meu pai eles pensavam precisamos trabalhar para dar conta de criar e colocar comida dentro de casa. Então, era isso. Então, faltava afeto? Faltava. O afeto vinha em forma de quê? De trabalho para colocar o alimento na mesa. E a criança vivendo tudo isso, ela interpreta isso como rejeição, como abandono, e teve realmente falta de afeto. Embora minha mãe era uma pessoa carinhosa, uma pessoa muito bondosa, a vida dela foi trabalhar para construir uma vida melhor para os filhos. Além de existir a dinâmica ali entre irmãos, né? De embate, de conflitos, de brigas. E a gente tinha muito isso, né? Entre os meus irmãos existiu muito isso. Apesar da diferença aí de idade, né? Dos mais velhos para os mais novos, tinha muito essa questão de embates, né? Enfim, eu não quero entrar muito nisso porque aí a gente não vai conseguir pontuar tudo que eu quero pontuar aqui. Mas eu só quis explicar assim, que a crença de rejeição, de abandono, a falta de afeto, ela às vezes, ela não vem, meu pai se separou, foi embora de casa, nunca mais voltou, então por isso eu tenho crença de abandono. Nem sempre. Às vezes o seu pai sempre esteve em casa, mas faltou amor, faltou carinho, faltou abraço, faltou beijo, faltou compreensão, faltou elogio, faltou dizer, você é inteligente, você tirou uma boa nota, faltou dizer, nossa, você tirou uma nota baixa nessa prova, mas na próxima você melhora, continua. De repente faltou esse tipo de acolhimento, de afeto, de cuidado, né? Então a criança acaba criando várias crenças ali a partir do ambiente, a partir do meio onde ela vive. E aí agora eu quero entrar nesse ponto em relação às compras, né? E a questão da rejeição. E aí eu quero te dizer que guardar dinheiro, ele muitas vezes não tem a ver com a disciplina, não tem a ver com a preguiça, não tem a ver com a matemática, mas tem a ver com a forma como o seu cérebro aprendeu a lidar com a dor da falta de afeto, com a dor do abandono, com a busca pela segurança. Uma criança que cresceu num ambiente de imprevisibilidade, de escassez material, de escassez de afeto, de abandono emocional, ela vai criar o sistema nervoso, ele vai criar um mecanismo de hipervigilância. Ele vai pensar, o futuro é incerto. E a dor pode acontecer a qualquer momento. A falta vai chegar a qualquer momento. E aí, essa pessoa, ela vai para a vida adulta. Só que na vida adulta,
Essa criança ferida, esse sistema nervoso que aprendeu que o futuro é incerto, que a qualquer momento pode acontecer a dor, ele vai buscar o quê? Formas de se autorregular. E é aí que entra a questão da dopamina. Esse desconforto, ele é muito antigo, né? Ele vem lá desde a infância, desde a nossa infância. Então, o sistema nervoso, ele vai encontrar formas de se autorregular através do quê? Através de alívio imediato. E esse alívio imediato entra o quê? A dopamina. Então, por isso que vai entrar a questão das compras, né? A questão do que a gente chama de comportamentos compensatórios. A dopamina, ela é um neurotransmissor que está relacionado ao alívio imediato, está relacionado ao prazer, está relacionado à antecipação da recompensa, à euforia. Então, quando você está ali diante de uma vitrine, né, diante do desejo, é como se o seu cérebro liberasse dopamina ali, mas essa dopamina é como se ela fosse concluída a partir da compra, né? A partir da obtenção ali daquele item, ou não só diante de uma vitrine, mas diante de uma Shopee da vida, diante de um aplicativo aí de compras, né? Então, a ideia é o quê? Alívio imediato. Onde isso começou? Lá na sua infância, o seu sistema nervoso aprendeu a operar assim, ele está em hipervigilância, então ele aprendeu a se autorregular, e esse autorregular é o quê? É amenizar, né? É trazer bem-estar, é trazer conforto. Então, autorregular é se trazer bem-estar, é se trazer relaxamento, é se trazer conforto. Como que o seu sistema nervoso aprendeu a fazer isso? Através aí das compras, né? Através de uma dopamina rápida. E aí eu quero contar para você rapidinho uma parte da minha história que era exatamente assim, e que aí eu não tinha consciência disso, eu só fui entender isso a partir que as escamas dos meus olhos caíram e eu entendi isso. Eu já ganhei muito dinheiro, mas eu também gastei muito. E eu percebo isso no meu meio familiar. As pessoas geram dinheiro, mas é como se não gerasse nada, porque gastam tudo. E eu tinha uma questão assim, e que eu só percebi isso em todo esse processo de cura, de transformação. Eu via uma roupa numa loja, eu passava por uma loja e eu sentia aquela ansiedade de comprar. Eu queria aquilo de qualquer jeito, eu queria aquele vestido, eu sentia aquela ansiedade, aquele impulso, aquele desejo de comprar. Era vestido, sapato, joias, e aí depois veio os aplicativos também. Eu olhava e colocava ali no carrinho, mesmo que não ia comprar, mas eu sentia desejo, ansiedade por comprar aquilo ali. Mas por quê? Porque o meu sistema nervoso aprendeu a se autorregular através de compras rápidas, né? Através de dopaminas baratas, através de dopaminas rápidas. Hoje eu não opero mais assim. Hoje eu vejo uma roupa numa loja e não sinto nada. Por mais lindo que eu ache o vestido, ache a roupa, eu penso, não preciso disso, não preciso comprar. Então, é como se passa batido, sabe? Isso não me atrai mais. Eu tenho roupas em casa, tenho um tênis, um chinelo, uma sandália, e para mim isso basta. Isso não mexe mais comigo, né? Comprar coisas não mexe mais comigo. Eu estou completamente curada disso. Mas ainda estou em processo de curas em outras áreas. De repente você ainda está nesse processo. Você olha para uma roupa e os seus olhos saltam e você, não, eu preciso comprar isso, mas você nem se questiona, nem pergunta, para quê? Por quê? Eu preciso disso? Eu tenho 5 calças, por que eu não posso repetir? Por que eu não posso usar a mesma calça durante
vários dias, né? Repetir a calça, enfim. Por quê? Porque na verdade, de repente, você precisa assim, não, as pessoas precisam saber que eu tenho dinheiro, que eu e até mesmo se vestir bem é uma fuga, é uma autopreservação para ninguém te criticar, para você receber validação, respeito, para você não ser atacada, né? Não ser atacada no sentido verbal, né? Que eu estou dizendo. Então, a roupa de repente se tornou para você uma armadura de autopreservação, uma armadura de segurança. E aí você precisa comprar para ser aceita, né? Opa, eu preciso mostrar que eu tenho dinheiro, que eu posso, mesmo estando com muitas dívidas, mesmo a fatura do cartão já no pico. Ah, eu preciso fazer uma viagem, tirar muitas fotos para postar nas redes sociais e para receber validação. As redes sociais hoje, infelizmente, alimentam muito isso, né? Entram exatamente na dor da pessoa, entra exatamente no trauma da pessoa, entra exatamente na criança ferida da pessoa, e aí ela precisa marcar uma viagem, mesmo com a fatura do cartão estourando, para se validar para as pessoas, para dizer eu posso, eu tenho, em busca dessa afirmação. Então, quando você passa o cartão, você envia a informação para o seu cérebro de um falso controle. É como se você dissesse, tá vendo? Agora eu posso, agora eu tenho, agora eu tenho valor, eu posso comprar, eu tenho roupas novas. Principalmente se você viveu talvez privação de roupas na infância, como eu só dava para comprar roupa 2 vezes ao ano. E aí, se isso aconteceu com você, passar o cartão, ter muitas roupas, te dá a sensação de controle. Agora eu posso, agora eu tenho, agora eu compro o que eu quiser. E aí a questão dessa dopamina, que ela é muito rápida, ela se consome muito rápido. E aí você precisa o quê? De mais coisas. Você precisa comprar mais, porque essa dopamina ela vai embora muito rápido e aí você precisa comprar de novo, comprar mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo para ele não ficar muito grande e aí eu faço a parte 2 desse vídeo no próximo vídeo. Então aproveita, se inscreve no canal, dê um like nesse vídeo e me conta aqui nos comentários qual é a sua questão financeira, qual é a sua dificuldade financeira. E se você quiser contar também um pouquinho da sua história na infância e como você acha que isso tem refletido hoje na sua vida, me conta aqui nos comentários para a gente poder debater juntas, entender juntas e caminharmos aí nesse processo de cura, libertação, transformação e construindo um caminho para a prosperidade. Vamos juntas construir um caminho para a prosperidade? Mas para construirmos esse caminho para a prosperidade, precisamos entender que precisamos de cura em muitas áreas e cura da nossa criança, né? Cura da nossa infância. Então eu quero te convidar a caminhar comigo nesse caminho para a prosperidade. Até o próximo vídeo, para a parte 2.